Acho que esse é um bom gancho para a gente seguir para o próximo comentário. O Felipe Catu disse, não é só hobby, a disputa de atenção acontece também com o trabalho e com alguns amigos. Doido demais. Reclama que você trabalha. E sim, isso é muito real. Acontece, já vi alguns amigos passando por isso, já passei por isso. Eu não sei se pela natureza do meu trabalho, talvez seja um pouco mais comum, porque eu trabalho em casa, eu faço os meus horários, o meu trabalho é gravar vídeo, escrever roteiro, programar as coisas que eu preciso que saiam nas redes sociais, enfim. E aí, talvez algumas garotas tenham uma dificuldade um pouco maior em assimilar isso. E parece que, pô, né, você vai trabalhar, até que horas vai ficar gravando aí, fazendo essas coisas? Vamos fazer alguma coisa junto. Então, essa disputa por atenção, com tudo, ela existe, ela acontece. E é extremamente incômoda. Quando você é o seu próprio chefe, como é o meu caso, você já precisa se policiar mais para não acabar caindo numa espiral de procrastinação. Já aconteceu comigo, provavelmente com boa parte dos criadores de conteúdo. Então você ter do seu lado uma mulher que, além de não te ajudar, ainda te atrapalha com isso, porque ela reclama quando você quer trabalhar, cara, é um peso bizarro. E é muito louco quando você se envolve com uma pessoa assim, porque você sente que a sua individualidade realmente vai morrendo. Parece que você não pode fazer nada sozinho, que isso vai desagradar a pessoa. Já teve casos onde eu sentia que eu não podia parar para assistir um anime sozinho, por exemplo, porque se eu fosse fazer algo onde eu precisasse de 30 minutos que fosse sozinho ali para prestar atenção em alguma coisa, a pessoa ia inventar alguma coisa que queria fazer comigo naquela hora, era urgente, eu não podia falar que não, porque senão, né, não dava bola, não era prioridade, qualquer coisa era mais importante, e ficava rolando essa disputa por atenção que é extremamente tóxica. Então, às vezes eu precisava, também até fazia parte do trabalho, né? Eu precisava colocar em dia um anime ali, uma temporada, que a outra pessoa não tinha assistido as outras temporadas, então ela não queria assistir junto, ou simplesmente não tinha interesse, então eu precisava assistir sozinho, mas não tinha tempo para assistir sozinho. Porque parava para sentar na frente do computador, dava 5 minutos de episódio, já estava chamando porque tinha que fazer alguma coisa, porque tinha que resolver alguma coisa, e parece que dava para sentir que não era uma coisa urgente, sabe? Podia ser feito depois. Mas parece que despertava um incômodo a pessoa ver que você estava fazendo algo sozinho, que a sua atenção não era totalmente voltada para ela naquele instante. E isso acontece muito com amigos também. Você vê a disputa com as amizades mesmo, né? Por que se incomodam com o cara que sai pra jogar bola com os amigos, que sai pra resenhar com os amigos, que sai pra jogar videogame na casa de um amigo, qualquer coisa do tipo, sabe? A noite dos homens, eu sei que muitas vão falar que é a insegurança, porque sabe que tem aquele amigo baladeiro que pode ser um mau elemento, sei lá, algo do tipo. Mas muitas vezes é simplesmente a disputa por atenção. Tem muitas mulheres que parece que elas só se sentem plenamente realizadas se elas sentirem que elas são o centro do universo do homem em todos os momentos. E que aquele cara, ele não pode ter nenhuma outra coisa na sua vida que satisfaça ele, que entretenha ele, que não envolva também é a sua mulher. E se no caso do primeiro comentário o problema era que o homem não ajudava a fazer as coisas em casa e queria só jogar, nestes outros problemas isso nem se aplica, porque daí a mulher está começando a disputar atenção até mesmo com coisas fundamentais como o trabalho, que em última instância é o que vai colocar comida na geladeira de casa. Talvez em relacionamentos convencionais, em dinâmicas de trabalho convencionais, isso seja menos frequente, porque o cara tá lá num escritório, tem o horário, né, para bater ponto, de hora X até hora X, e não tem muito o que fazer, não tem como ficar disputando atenção. Se bem que eu acho que talvez fica mandando mensagem e se frustra se o cara não responde a mensagem imediatamente, sendo que ele tá trabalhando, sabe? A prioridade sempre tem que ser, não, mandou mensagem para tudo que tá fazendo, não importa qual é o seu trabalho, responde a mensagem e depois volta a fazer o que tá fazendo. Depois volta a trabalhar. E sim, isso é tóxico e infelizmente é mais comum do que as pessoas costumam relatar. Na sequência teve um comentário bem interessante do August também. Cara, esse aqui simplesmente transcendeu. Ele falou, e se o hobby dessas mulheres for impedir o homem de jogar? E elas podem ter gamificado isso e consideram que ganham um ponto sempre que elas conseguem. Talvez, né, o hobby da mulher seja disputar a atenção do homem com qualquer coisa. Elas realmente gamificaram essa disputa por atenção e toda vez que elas conseguem pegar a atenção do cara pra elas, sendo que ele tava fazendo outra coisa, trabalhando, jogando, conversando com os amigos, elas vencem. Esse é o hobby feminino. Mas é sério, eu tô brincando um pouco agora, né, pra deixar o clima da conversa um pouco mais leve, mas isso é tóxico, gente. E muitas vezes as garotas são tão insistentes e problemáticas nisso
que o cara, ele para de tentar brigar para ter o espaço dele, para ter os seus amigos, os seus hobbies, porque ele entende que é aí que a gente cai naquela máxima do cara que, né, os amigos chamam para fazer alguma coisa e ele responde na brincadeira: vou só ver se com a minha esposa se eu quero ir com vocês. Porque ele realmente tem que confirmar se ele pode passar um tempo com os amigos. Ele não pode mais participar da pelada do fim de semana porque a mulher fica bolada com ele. E aí ele não pode mais se divertir. E isso vai criando uma relação extremamente desgastada. Depois o cara fica frustrado, fica impaciente. A mulher cultiva as brigas dentro da própria relação e depois culpa o homem. Porque ele tá impaciente, porque ele tá estressado, sendo que ela tirou dele todo o espaço que ele poderia ter para extravasar, para se divertir, para aproveitar, para viver um pouco. Porque ela acha que ela precisa ser a única coisa que ele precisa na sua vida para poder ser feliz. E tudo bem você entender que o seu marido, a sua esposa precisa ser a coisa mais importante da sua vida. Mas a mulher que não entende que homens precisam do seu espaço, precisam de um tempo para aproveitar as coisas que gostam de fazer, porque o homem tem essa necessidade por esses desafios que os jogos muitas vezes oferecem, porque a rotina de trabalho do cara já não é desafiadora, não é gratificante, então ele precisa de alguma coisa para dar propósito para ele. E por mais triste e pouco romântico que seja dizer isso, só assistir um filme à noite com a mulher todos os dias talvez não seja o suficiente para ativar essa necessidade masculina. Enfim, outro comentário que eu separei aqui foi do Jackson Silva. Ele disse: com uma outra conta, eu comentei um vídeo que a mulher reclamava que o marido chegava em casa e ficava lendo sozinho em casa e ela queria atenção para ela. Falei que o cara só queria 5 minutos de paz. Resultado, 15k de likes e um monte de mulher me xingando, perguntando por que o cara se casou se ele não quer passar o tempo com ela e etc.